Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari. Antes de qualquer assunto ou informação, peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, é de graça, não paga nada. Obrigado, pois já somos mais de 53 mil inscritos aqui, cada dia crescendo mais, falando de Vasco, amando Vasco e falando de Vasco, né? Gente, eu quero pontuar um momento aqui que, sinceramente, eu não tinha entendido no jogo sábado contra o Sport no Maracanã. E eu estava ao lado do Tony Clebson, transmitindo o jogo, como muitos acompanham os jogos aqui e tal. Beleza. De repente eu vi objetos voando, tipo copos, né, de cerveja e tudo mais. Objetos não, acho que copo de cerveja, para ser mais exato. Só que eu não entendi. Para mim foi algum tipo de desentendimento que muitas vezes acontece entre os torcedores, né, do Vasco. E ontem, à noite, eu olhei no Twitter, olhando o Twitter, né, vi uma publicação com vídeos do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Muito bem, ele colocou muito bem ali que é totalmente contra qualquer tipo de violência. Eu também sou contra qualquer tipo de violência, mas não houve agressão, né? Não houve xingamentos, né? Só falar até pro Emerson, não sei se ele deve ter, ele tem um conteúdo inteiro e ele tá por dentro de tudo, mas é, pro Emerson que não teve nenhum tipo, e pra torcida do Vasco principalmente, não houve nenhum tipo de agressão. O que eu vi naquele momento, e o Tony também, o Tony Clebson, foram copos voando. Eu falei assim, cara, eu não estou entendendo isso aqui, então eu prefiro não comentar, né? Durante a transmissão, falei sobre isso ali. Falei, Tony, melhor não comentar, a gente não sabe o que está acontecendo, tem que, ó, gente, se tiver acontecendo algum tipo de desentendimento, nós estamos aqui pela paz, e foi no primeiro tempo ainda, então não havia motivo para a torcida realmente discutir, brigar, desentender, pô, basta jogando mal e tal, não tinha motivo para isso. Daí, eu assistindo essa matéria que ele colocou no Twitter, Jorge Salgado e o Luiz Roberto Levinciano sendo xingados pela torcida ali, o que eu soube apurando ontem, que o Salgado se retirou e uma imagem mostra o Levin revidando para a torcida, xingando também a torcida. Então, assim, o Levin não tem que xingar a torcida. Essa guerra política, essa briga política tem que ficar em Luiz Roberto Levinciano com o Salgado. Se eles não estão se entendendo, aí o problema é deles. Isso não pode passar para a torcida, isso não pode passar para o campo, isso tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha, gente, uma coisa que eu detesto, eu sou enojado, realmente é dessa questão da política do clube. É uma política nojenta, podre, que não faz bem, só faz mal para a instituição. E muita gente prefere não enxergar, tá? Não enxergar e prefere manter essa guerra ridícula durante os jogos e a administração do Vasco. Eles que se resolvam na justiça, eles precisam se resolver, eles precisam se entender. Agora eles não podem trazer isso para o lado do torcedor. Quando o torcedor xinga, eles têm que colocar a cuequinha entre as pernas, ó, mete o pé. Tá sendo xingado, tá sendo incomodado por isso, até porque o Vasco precisa de paz. Ano passado o Vasco não teve paz e permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro por conta dessas guerrinhas idiotas, dessas briguinhas idiotas. Tá ali para torcer, vou torcer para o Vasco. Eu sou, enfim, eu sou um político do clube, eu sou candidato à presidência, eu sou o presidente, eu sou o escambau A4. Eu vou torcer, depois eu vou entrar no meu carro, vou meter o pé para casa e ponto. É assim que funciona. Porque os mais de 60 mil torcedores que estiveram ali estavam apoiando e apoiaram o Vasco o tempo inteiro. Então, assim, esse é o meu pensamento, tá? Esse é o meu pensamento. A pessoa que quer ajudar o clube, ela ajuda, ela não fica arrumando desculpinha e nem briguinha na internet, em rede social, o que eu acho. Não tem que ficar arrumando essa guerrinha. Tem que ir para todos os jogos do Vasco, tem que acompanhar todos os jogos do Vasco, tem que apoiar em todos os jogos do Vasco, é o pior momento da história do clube. Aí não, vai ficar lá na bananada o tempo todo. Não sei o que, eu tô aqui, não sei o que. Pelo amor de Deus, isso já passou, velho. E outra coisa, tá feio isso, tá feio. Assim, a torcida já perdeu a paciência.
A torcida tá sem paciência, porque aquele tumulto, aquele alvoroço que aconteceu ali, agora eu entendi, pô. E a quantidade de torcedor que está revoltado não é brincadeira, não. A revolta de uma torcida, caraca, eu falei, meu Deus, torcida do Vasco não é de fazer esse tipo de coisa. Pelo menos no jogo contra o Cruzeiro eu não vi nada. E o Vasco jogou pior do que jogou contra o Sport. Contra o Cruzeiro o jogo foi pior. O Vasco fez lá o gol lá com o Getúlio e tal, mas o jogo em si, o Vasco jogou melhor contra o Sport do que contra o Cruzeiro. Então, sinceramente, aliás, o Vasco não joga bem na Série B. O Vasco vence os jogos, é jogo feio, é jogo... O presidente do Grêmio falou sobre isso, né? Eu concordo plenamente com ele. Ele falou, olha, não tem jogo bonito na Série B não, gente. Isso aqui é Série B, sabe? Então, assim, não vamos ver esse tipo de jogo, um jogaço, não sei o quê. Vai ser vitória de 1-0, meio a 0, jogo brigado, jogo feio, sem técnica e tudo mais. Então, os políticos precisam parar com isso, gente. Essa guerra é ridícula. Isso é ridículo e atrapalha o clube. E graças a Deus. Aí é que eu vou dar um graças a Deus. Por quê? Quando a 777 entrar, nós vamos fazer o quê? O que vai acontecer? Esses políticos, some daqui. Quem vai cuidar do futebol sou eu. Aliás, eu vou entrar num assunto importante agora, já que no início da temporada, o grupo 777 teria procurado o Rodrigo Caetano para comandar o futebol do Vasco. Ele não aceitou, tá? Ele renovou com o Atlético, porque o Atlético também está nadando na grana. Esse é o primeiro ponto. Não foi falta de dinheiro do Vasco. Deixar isso bem claro aqui. Não foi falta de grana. Porque, pô, você tá de brincadeira? Os caras vão investir em dólar. Os caras vão botar um caminhão de dinheiro dentro do Vasco. Você acha que esses caras têm problema com grana? Com o parceiro do Atlético, eles não têm condições de brigar com o parceiro do Atlético. Pelo amor de Deus, gente. A questão não foi essa. A questão foi o projeto, né, do Atlético Mineiro, bem mais avançado do que o do Vasco. Então ele preferiu, até o presente momento, ele prefere continuar no Atlético. A chance é totalmente descartada, gente, tô falando de futebol, aí você fala, Rodrigo Caetano tá descartado do Vasco, aí amanhã o cara tá lá com a camisa do Vasco, dizendo que ama o clube, tem isso. Aí entrou em pauta o nome do Juninho Pernambucano. Mas hoje o Juninho estuda para ser treinador de futebol. Beleza, mas por enquanto ele é dirigente de futebol. Ele não é treinador de futebol ainda. Existe a possibilidade? Não sei se fizeram a proposta para ele. A fonte é o Jornal Extra. Então, assim, existe essa especulação, esse mundo de especulação, e vai existir, assim como o atacante Igor Jesus agora também vem sendo estudado no Vasco, Alex Teixeira também. Há muita gente, a Leila Pereira quer o Alex Teixeira no Palmeiras. Pelo amor, gente. Pode querer e tal, vai ter que pagar um caminhão de dinheiro também. E eu repito, o futebol acontece de tudo, mas hoje o Vasco quer o Alex Teixeira e o Alex Teixeira quer o Vasco. O Juninho Pernambucano, como dirigente de futebol, seria do caceta dentro do Vasco, seria um baita, além de um dirigente, um baita marketing para o clube, porque você está falando de um ídolo, de um cara que tem credibilidade no mercado. Então, é o que eu quero ver, eu acho que é o que a 777 quer ver também, quer ver uma pessoa forte no futebol do clube, no comando do futebol do clube, e o que vem acontecendo é mandos, desmandos, enfim, para acabar com isso. Na verdade, isso não vem acontecendo no Vasco, até tô nervoso com a situação e a gente acaba falando um pouco mais, acelerando um pouco mais a nossa fala. Mas para falar a verdade aqui, primeiro ponto, gostei do nome do Juninho como o homem forte de futebol, me agrada bastante, eu acho que agrada a torcida do Vasco também. Sobre o Igor Jesus, vi bons lances dele ontem, mas se for para ser mais uma aposta, repito aqui, que o Vasco espere mais um pouco, que o Vasco vá atrás de jogadores que chegam para resolver a situação. Temos aí a situação do Rossi, situação do Alex Teixeira, situação de outros jogadores que estão sendo ventilados dentro do clube e que eu torço para que alguns, claro, deem certo, fechem com o Vasco, outros eu faço questão que nem acertem, porque sabemos como é o futebol, sabemos que algumas coisas podem acontecer e outras não, beleza? Então é isso, mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Vamos juntos, vamos continuar falando de Vasco o tempo inteiro aqui, o dia inteiro aqui, beleza? Sou o Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Se inscreve aí, hein? Compartilha com geral também. Beijo no coração, saudações vascaínas. Fui!